Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu sou o Dr. Paulo Egídio, especialista em urologia e me dedico ao tratamento das disfunções sexuais masculinas há mais de 25 anos. No vídeo de hoje, vou responder uma pergunta que tem gerado bastante curiosidade na internet. Será que o Ozempic pode fazer o pênis crescer? Fique até o final, porque eu vou explicar o que a ciência fala sobre isso e separar os fatos dos mitos, de uma vez por todas. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like, ativar o sininho e compartilhar com quem precisa dessa informação. Vamos ao vídeo. O que é o Ozempic? O Ozempic é um medicamento injetável à base de semaglutida, indicado principalmente para auxiliar no diabetes, do tratamento do diabetes tipo 2. Ele imita o hormônio GLP-1, que ajuda a controlar os níveis de açúcar no sangue e reduz o apetite, sendo por isso, em algumas ocasiões, usado também para o emagrecimento. Porém, esse medicamento deveria ter uma orientação, uma prescrição médica e um acompanhamento do seu uso, para que você tenha o melhor benefício, com menos efeitos colaterais e verificar se você é um bom candidato para esse tratamento. Evite a automedicação. Como começou essa ideia que o Ozempic e o Mounjaro, que são semelhantes, podem aumentar o tamanho do pênis? A grande questão é que isso começou num comentário de rede social com alguns pacientes que fizeram uso relatando um aumento de 1 a 1,5 polegada no tamanho do pênis, que seria de 2,5 a 3,8 centímetros no tamanho do pênis. Isso procede? Após esse comentário na rede social, dois portais jornalísticos, o New York Times e o Vice, reportaram uma terminologia chamada Ozempinis, ou Ozemdic, que seria relacionado à medicação com o pênis. E em função disso, essa conotação acabou viralizando na internet. E eu estou aqui para poder dar a informação do que procede, como você pode filtrar essa informação como ela veio, estabelecer o que é mito, o que é verdade. Existe algum estudo feito que comprove esse aumento real do tamanho do pênis com o uso do Ozempic ou do Mounjaro? Não existe esse estudo real que faz essa avaliação com medidas seriadas para poder suportar essa informação. Qual é o papel da gordura abdominal, ou principalmente a gordura na região pubiana, em relação ao tamanho, a percepção do tamanho peniano? A questão da gordura abdominal, do abdômen, que pode diminuir a percepção visual do tamanho do pênis, ou a gordura localizada na região pubiana, logo acima do pênis, essa gordura vai ocultando o tamanho real do pênis. Então, na visão do paciente, ele vai ter a sensação de um pênis menor, quanto mais gordura abdominal e principalmente a pubiana ele tiver. Um aspecto de percepção de um pênis menor. Então, se ele emagrecer e perder a gordura abdominal, esse tamanho vai ficar mais aparente, dando a conotação de um aumento peniano. Na verdade, não seria um aumento real, é um aumento visual. Qual é a diferença do tamanho peniano? Parecer maior ou de fato crescer? Uma questão é, você ganhou peso, o pênis embutiu. Meu pênis diminuiu, em ereção máxima, o tamanho do pênis vai ser o mesmo. Se você pegar essa gordura abdominal ou pubiana e apertar ela contra a estrutura óssea, você vai ver que o seu pênis está lá, praticamente do tamanho que sempre foi, exceto se você desenvolveu uma fibrose no pênis. Isso pode acontecer. Se você é diabético,
você tem uma propensão a ter mais fibroses dentro do pênis. São cicatrizes internas. Se você é obeso, com alteração do seu metabolismo, você também pode e fica mais propenso a desenvolver fibroses internas no tecido peniano. Essas fibroses podem sim ter uma diminuição real no tamanho do pênis. Mas, se você não desenvolveu fibrose, apenas um aumento da gordura, você teve uma ocultação do tamanho peniano. Mas o tamanho real do pênis continuaria o mesmo, se você não desenvolveu fibrose. Se você perdeu peso com um ajuste de dieta, associado ou não a essas medicações, sob orientação médica, obviamente você perdendo peso, o seu pênis vai ficar mais aparente. Mas não foi um aumento real. Agora, existem situações, e isso acontece com mais frequência, você perde peso no corpo como um todo. Porém, a gordura localizada logo acima do pênis, que é a gordura pubiana, essa gordura geralmente você perde menos. E às vezes essa gordura fica um coxim localizado nessa região que embute o pênis, o tamanho visual. Nessa situação, se essa pele não está caída, você pode fazer uma lipoaspiração, tirar esse excesso de gordura para o pênis ficar mais aparente e essa gordura localizada ficou ocultando o tamanho peniano. Você pode fazer uma lipoaspiração localizada dessa gordura pubiana. Existe uma relação entre os hormônios, função sexual e o uso desses medicamentos como o Ozempic, Mounjaro ou outros medicamentos? A questão é a seguinte: até a sua obesidade pode ser em função de uma queda dos seus hormônios, seja o hormônio da tireoide, seja a testosterona, e isso facilita o acúmulo de gordura. Por isso que você precisa de uma avaliação médica para avaliar a sua condição de saúde e na busca de um equilíbrio hormonal e, eventualmente, a prescrição desses medicamentos. Evite a automedicação. Mesmo porque a automedicação, você não vai fazer diagnóstico de alteração hormonal. Então, como eu falei, existem duas situações que podem acontecer. Você já vir com uma testosterona baixa, o hormônio tireoidiano baixo, e isso fez com que você ficasse obeso. Então, se você usa essas medicações, ela não necessariamente vai elevar os seus níveis de testosterona se a condição básica já foi um déficit de testosterona, já foi uma falência na produção de testosterona. Agora, uma outra situação, a obesidade por si só também pode abaixar os níveis de testosterona. E se você não tem uma falência testicular de produção de testosterona, o fato de você perder peso, a sua testosterona pode até normalizar com a perda de peso. Então você precisa, no acompanhamento médico, diagnosticar se você tem um déficit de produção de testosterona, se você tem uma falência na produção de testosterona, para saber se você precisa ou não de reposição de testosterona. Isso tem que ser feito paralelamente ao uso dessas medicações para o diabetes e para o emagrecimento. Existem duas situações diferentes. Alguns pacientes que seus níveis de testosterona até melhoram com a perda de peso. E outras que, apesar da perda de peso, os níveis de testosterona continuam ainda baixos. Por isso que você precisa de um monitoramento nessa sua fase de emagrecimento, se precisa de ajustes hormonais ou não. Para quais motivos? Para melhorar a sua função de desejo, para melhorar a sua função sexual, de libido, de ereção, tudo monitorado com o auxílio de uma ajuda médica. Por isso que a minha recomendação é que você faça isso assistido por um médico e não se automedicando. Mito ou verdade? O Ozempic aumenta o tamanho do pênis? Mito. O que acontece é com a perda do volume do tecido gorduroso, principalmente na região abdominal ou na região púbica, o tamanho do pênis fica mais aparente. Isso não significa que o tamanho real do seu pênis tenha aumentado. Foi apenas uma percepção visual que teve um aumento, mas na prática não é aumento real. A grande questão é que comentários na rede social, eventualmente replicados
por uma mídia relevante pode induzir a algumas afirmações. Eu aconselho que você, mediante uma informação como essa, converse com o seu médico. Eu estou aqui para oferecer informações relevantes, cientificamente comprovadas e da minha experiência como médico. Mas se você necessitar e não teve acesso a esse vídeo, se você tem dúvidas, procure contextualizar isso e falar isso com o seu médico que te prescreveu e está te acompanhando. Quebrar esses mitos e não levar isso como uma verdade que eventualmente não seja. Se você já usou o Ozempic ou Mounjaro, está pensando em usar e quer saber mais sobre o impacto dessas medicações na vida sexual, nos envie uma pergunta aqui nos comentários. Ou, se preferir, envie uma mensagem pelo WhatsApp. Será um prazer falar com você. Conte comigo. Estamos juntos.